Olá a todos, problema 96, capítulo 16 do Hiblia. Se C tem uma velocidade de v igual a 3 metros por segundo, perceba que foi dada a direção aqui de C, para baixo, vertical. Determine a intensidade da velocidade angular da roda no instante mostrado. Velocidade de rotação aqui dessa roda, centrada em A. Maravilha. Aqui vamos assumir uma abordagem diferente do exercício anterior. Fica como lição de casa e tentem resolver esse problema pela abordagem vetorial, assim como foi resolvido o exercício anterior. Eu particularmente acho mais fácil. Porém, como essa sessão estava ilustrando o desenvolvimento do centro instantâneo de velocidades nula, iremos resolver ele pelo centro instantâneo. Mas tentem fazer esse mesmo exemplo considerando tudo vetorial, como foi feito no exemplo anterior. Acho que é um bom treino. Tem que dar a mesma coisa, né? Não pode dar diferente, mas é uma maneira bem diferente, né? A resolução, considerando a geometria, como a gente vai fazer aqui, ou considerando uma notação vetorial, como foi feito o exercício anterior. Então, o primeiro passo, temos uma rotação em torno do eixo fixo. É dado lá no nosso formulário que para rotações em torno do eixo fixo, a velocidade é igual a ômega vezes o raio que liga, né, o ponto de interesse até o seu centro instantâneo de velocidades nula, que pode ser o centro de uma circunferência ou um ponto em torno do qual aquela estrutura está rotacionando naquele momento. Lembrando sempre que tem que ser um eixo fixo. Maravilha, vamos então dar uma abordagem vetorial para esse problema. Vamos desenhar então. Quando eu vou dar uma abordagem vetorial, geométrica, né, como essa, o desenho é parte fundamental. Eu vou gastar muito mais tempo desenhando do que depois resolvendo os produtos, né? Então vamos com calma. Estou desenhando aqui o vetor que vai de A para B. A para B, 15, né? Falou lá, 0,15 metros o raio dessa roda. Vou supor aqui que ela tem a velocidade angular sentido horário. Então, esse já é uma suposição. Depois, se eu encontrar que esse valor é positivo, essa suposição se mostrou correta. Se achar negativo, eu inverto a ordem. Aqui já começa coisas interessantes. Então, ponto A é um ponto fixo, se o ponto B está rotacionando em torno do ponto fixo, o ponto B tem uma velocidade nessa direção. Então, eu supus que a velocidade angular é anti-horária, então VB tem uma velocidade nessa direção. Ali 45 foi dado no enunciado, aqui também 45. Veja, qualquer dúvida, vejam com calma depois. É fundamental que isso aqui esteja claro, senão não vai fazer sentido. Se aqui é 45, a velocidade é sempre 90 graus, né? Rotação em torno do ponto fixo, então a velocidade é sempre tangente à trajetória no ponto. Então aqui também é 45. Aqui 45, aqui também. Ok. Daí não sai mais nada, eu guardo isso aí, eu vou precisar disso aí para o futuro. Vem agora e desenha aqui a barra BC. Essa barra vai ser fundamental para a gente e ela claramente desenvolve um movimento plano geral, né? Enquanto essa roda está aqui, né, rotacionando em torno de um ponto fixo, aqui tem deslocamento, tem a translação, então aqui é rotação em torno do ponto fixo, aqui translação e aqui movimento plano geral, tem de tudo nesse exemplo, né? Então a barra BC, velocidade angular nessa direção, estou supondo. Se eu coloquei que a velocidade angular nessa barra é nessa direção, nessa tem que ser coerente com a primeira suposição, BC. A velocidade de C é uma das poucas coisas que eu conheço, foi dado, é para baixo, 3 metros por segundo, vertical. E daí o que me diz o centro instantâneo de velocidades nula? Eu devo passar uma linha perpendicular à velocidade no ponto. Está ali, uma linha.
Teoricamente, ela é infinita nessa direção, infinita na outra direção. A velocidade de VB eu já sei, porque veja, o ponto B ele é comum à roda e a essa barra. Então a velocidade de VB é nessa direção, porque ela é, para essa roda é movimento em torno do ponto fixo, então eu sei que ela é nessa direção. O que eu faço? Eu também passo uma linha infinita perpendicular a essa direção. No ponto onde essas duas linhas se encontram, eu tenho para essa estrutura o centro instantâneo de velocidades nula. Então, para esse instante, né, o próprio nome diz, centro instantâneo de velocidades nula, a velocidade dessa barra neste ponto é zero. Muito bem. Então, do centro instantâneo de velocidades nulas até o ponto C, eu tenho o raio que chega em C tendo saído do centro instantâneo de velocidades nulas, que eu vou precisar determinar o comprimento dele. Assim como eu tenho o vetor posição que sai do centro instantâneo de velocidades nulas e chega no ponto B. Também deverei determinar o seu valor. Então, perceba que passou a ser um problema trigonométrico aqui agora, né? Problema típico de trigonometria. Se aqui é 45 graus, aqui também é 45. Então, perceba, é uma série de suposições que eu tenho que estar bastante, né? Aqui é 40, percebam, aqui é 45, porque aqui é 45, aqui também é, né? Aqui é 45, essa linha foi traçada perpendicular a essa, se aqui é 45, aqui também é 45, consequentemente, esse ângulo 45. Esse ângulo alfa eu não conheço, assim como esse ângulo θ. Então ainda tem dois ângulos que eu não conheço. Eu conheço essa dimensão, né, é 0,45, conheço esse ângulo, mas só isso. Me faltam informações ainda para eu conseguir determinar essas dimensões. Então, vou ter que partir lá para o outro triângulo agora. Então, novamente, de A para B, 0,15. De B para C, 0,45. E aqui foi dito, né, que está exatamente na mesma direção, perceba essa linha. Então, aqui 45. Aqui, φ. Vou chamar de φ aqui. Se eu determinar φ, no mesmo momento eu consigo determinar θ. Aqui, relação dos senos vai me ajudar, né? Porque eu quero determinar esse ângulo e sei o vértice oposto a ele, aqui o cateto, desculpa, oposto a ele, tenho esse ângulo e o cateto oposto a ele. Então eu posso escrever que seno de φ dividido por 0,15, lei dos senos, né, é igual a seno de 45 dividido por 0,45. Daqui sai que o ângulo φ é 13,63. Então, se eu sei que aqui é 13,63, aqui vai ser o que falta para chegar a 90, né? Então, o meu ângulo θ, que eu preciso dele aqui, 76,37. E agora, se eu tenho dois ângulos internos, o alfa vai sair diretamente para completar os 360. Eu tenho que alfa igual a 58,65 graus. Então eu tenho agora 45 graus, 58 e 76,37. Com isso eu formo aqui, né, o 180. Somando esses três ângulos, né, vai dar a soma dos ângulos internos no triângulo, que é 180. Maravilha? Então agora eu tenho tudo, né? Agora eu tenho todos os ângulos e uma dimensão pelo menos. Novamente, lei do seno, veja que eu vou utilizar a informação que eu tenho, que é 45, essa barra BC, né? BC 45, ângulo oposto 45. Seno de 58,65 pelo cateto oposto a ele, RC barra CI. Daqui eu tenho que
a distância do centro instantâneo de velocidades nulas até o ponto C é 0,5434. A mesma abordagem pode ser utilizada para a determinação da posição do centro instantâneo de velocidades nulas até o ponto B, 0,6185 metros. Maravilha, eu tenho todos os ângulos agora, todas as dimensões daquele triângulo. Segundo a nossa forma de rotação em torno do eixo fixo, aqui o eixo fixo é o próprio centro instantâneo de velocidades nulas, a velocidade do ponto C deve ser igual a ômega BC vezes o vetor posição que chega em C tendo saído do seu centro instantâneo de velocidades nulas. Eu tenho tudo agora, né? Eu tenho a velocidade do C, foi dado no enunciado. Eu tenho o RC barra CI. Então, com isso, eu determino a velocidade angular dessa barra. A velocidade angular de BC é 5,521 radianos por segundo. Agora eu vou lá para o ponto B. Perceba que a gente vai construindo a informação, né? Então eu estou partindo do C, que eu conhecia tudo, agora eu vou subir lá para o B. Determinei a velocidade angular da barra, agora eu vou lá no B. A velocidade do B é a velocidade angular da barra, que eu já sei, vezes o vetor posição que sai do centro instantâneo de velocidades nulas e chega em B, que eu também já sei. Então eu tenho que a intensidade da velocidade do ponto B é 3,4147 metros por segundo. Então agora eu já tenho a velocidade do ponto B e tenho a direção dele. Então, novamente, perceba que essa fórmula, né? Acho que eu até cheguei a comentar no outro exemplo, é assim, de longe a fórmula que a gente mais utiliza, né, nessa fase da disciplina de rotação em torno do eixo fixo, que a gente sempre vai poder simplificar para essa fórmula descobrindo o centro instantâneo de velocidades nulas. Aqui o centro instantâneo de velocidades nulas é o próprio centro em torno do qual essa roda está rotacionando, né? Então agora a velocidade de B, aqui eu escrevi a velocidade de B em função da velocidade angular da barra, ômega BC. Agora eu vou escrever a velocidade de B em função da velocidade angular da roda, que é justamente o que está sendo pedido no problema, né? Então VB, que agora eu já sei, é igual à velocidade angular da roda, que é o que eu quero descobrir, vezes o vetor que chega em B tendo saído do centro instantâneo de velocidades nulas, que aqui é o ponto A. Então, na verdade, é o raio aqui, né? Eu tenho também o raio. Então, VB, ômega AB. O VB eu já tenho, a única incógnita que me sobra é ômega AB. Deu positivo, indicando que a direção assumida no início, né, todas as suposições estavam corretas aqui, né? Veja que geometricamente fazia sentido as minhas suposições, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, ômega AB, aqui ele pedia a intensidade, né? Então, veja, não precisa indicar a direção. Ele queria a intensidade da velocidade angular, 22,76 radianos por segundo, a velocidade angular da barra. Sugiro fortemente que resolvam esse mesmo problema abordando, né, de forma vetorial, como a gente fez no exemplo anterior, construindo os vetores, igualando as componentes, vai chegar no mesmo resultado sem ter que fazer essa abordagem que muitas vezes se mostra mais elaborada, um pouco mais complexa para ser desenvolvida no exemplo. Fica a critério de cada um qual abordagem que vai ser utilizada. Tudo bem? Qualquer dúvida, mandem lá no Moodle. Grande abraço, até mais.